Eu sou o pastor Márcio, para quem não me conhece. Tenho caminhado com o pastor Joane, pastor aqui da Aliança Kids Água, pastor também na Rede Jovens Casais. E é uma alegria para mim estar com vocês aqui essa noite. E na verdade isso aqui é um bate-papo com vocês. E eu perguntando para o Senhor, e é uma palavra, minha esposa sabe, uma palavra dura de se gerar. Sabe quando você parece que tem que bater, e você bate, e parece que as coisas não estão vindo, não estão fluindo, e uma hora você entende. A gente tem falado muito de preferências desses tempos, né? Se a gente for sair dessas paredes e perguntar para esse mundo caído e doente, ferido que é o nosso, o que nos marca como cristãos, se prepare para se entristecer com algumas respostas. Se a gente fosse perguntar o que a galera, não a gente, amém? Nós aqui temos uma cultura, né? Somos às vezes meio que uma bolha dentro da igreja. Mas se você sair e perguntar o que é ser cristão, o que é ser um crente, se prepare. Porque muitas vezes você vai ser confrontado, porque eu sei que nós temos vivido coisas grandes em Deus, amém? Sim ou não? Nós temos sido amados. Muitos de nós encontramos na igreja uma família, amigos, um lugar para pertencer, assim como eu. Eu encontrei nesse lugar não só uma casa para eu ir, mas eu encontrei algo que liberou um destino para a minha vida. Mas irmãos, infelizmente, não é a realidade. E muitas vezes nós dividimos o corpo. Nós achamos que ser cristão é você posicionar os seus dedos assim ou assim, é você defender algumas pautas, é você escolher as pautas certas para você defender, e tudo isso, irmãos, faz parte. Nós nos levantamos, nós defendemos, nós nos manifestamos, mas irmãos, tem algo mais aí. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Mateus, no capítulo 16. E nós vamos bater um pouco nesse texto essa noite, amém? Se você puder até deixar aberto a sua Bíblia no seu colo, ou a sua Bíblia digital aí aberta. Mateus 16, 24. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, vamos ler de novo esse texto. Então Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Sabe, eu tenho lembrado esses dias, desde ontem à noite, de alguns símbolos, algumas logos. Se perguntarem para nós, como cristãos, qual é o símbolo que nos define? Qual é a marca que nós não podemos deixar de ter, de acordo com o nome que carregamos? Qual seria a resposta? Porque sabe, pesquisando um pouco, a gente começa a aprender que um símbolo, uma logo de uma marca, não é somente uma identidade visual para vender mais. Mas um símbolo, geralmente, ele traz consigo um significado grande. Na verdade, um símbolo, ele reflete uma cultura. Aquilo que o Criador quis imprimir. Aquilo que Ele quer que você sinta quando vê um símbolo. E símbolos, irmãos, são conhecidos. Eu separei alguns, eu queria que o pessoal da mídia projetasse. Alguns símbolos, quando você vê, você já sabe o que é esse símbolo, sim ou não? E por trás dele a gente lê o nome Amazon. Mas se você vê, embaixo dele tem uma setinha, né? E essa seta, ela forma uma imagem de quê? Um sorriso. E essa seta liga duas letras, A a Z. O dono da Amazon, quando criou, ele fala que ele pensou que ali eu vou encontrar um lugar onde eu encontro de A a Z, e isso me alegra. Então isso não carrega só um nome, mas carrega uma identidade, um signo. Próximo. Essa logo é muito conhecida, eu creio que todos nós já usamos um produto, não precisa nem ter nome. É a logo da Adidas. Ela não carrega só o nome do criador, é Adolf Dassler, o nome do homem que criou a Adidas. Mas ela simboliza, ele falando, é uma montanha. Uma montanha, então, é um símbolo de transposição. Quando eu olho, eu imagino uma montanha. E o que é melhor para eu escalar uma montanha do que ter um bom calçado para atravessar ela? A próxima. Esse símbolo, irmãos,
talvez hoje é o símbolo mais famoso do mundo. E ele não só é uma maçã mordida, ele te passa algo, sim ou não? Status, qualidade. Então, quando você vê esse símbolo, pode ser uma garrafa de água da Apple. Você vai dizer, uau, ela vale ser 3 vezes mais cara que a concorrência, porque ela deve ser uma água muito boa, ela vai ativar alguma coisa em mim. E esse símbolo, Steve Jobs, dizem, né, que ele lembrou de Newton, quando a maçã cai, Newton observa e ele ali estabelece a gravidade como uma revolução, algo que começa, algo que vai marcar. Tem outro aí, irmãos? Próximo. Esse símbolo, irmãos, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Esses arcos, eles formam muito mais do que um M, mas é uma cultura, sim ou não? Quando você lembra disso, você já sabe. Você imagina o quê? Capitalismo, gente pagando por comida, gente gorda geralmente. O símbolo, ele não só fala uma figura, mas é uma ideia, é uma vida. Ali não é só um símbolo, ali já vem no seu coração, mesmo você nunca tendo ido num McDonald's na vida. Mas ele te passa mais do que um arco. Tem mais um, eu acho. E esse é um dos mais conhecidos, Nike, que na verdade é o nome de uma deusa grega, Nike, que é a deusa que é associada à velocidade, que é a deusa associada à vitória. Então, irmãos, é um símbolo, além disso, é uma seta de aprovação. Quando você vê isso, gera algo em você. Porque, irmãos, esse é o poder dos símbolos. Um símbolo, ele não é somente uma identidade, para ficar mais fácil de vender, mas ele carrega consigo uma alma, uma identidade, ele carrega consigo um poder, ele carrega consigo uma cultura. Mas eu pergunto, essas coisas a gente lembra, mas irmãos, e quando a gente pensa na igreja de Cristo, pode tirar a projeção, irmãos, quando a gente pensa na igreja de Cristo, quando a gente pensa no cristianismo, o que a igreja, a Bíblia, a história da igreja e a experiência deixam para nós? Irmãos, para nós só tem uma resposta: a cruz. Ela é a nossa metáfora, ela é a metáfora da vida com Deus, ela é a nossa marca, ela é o nosso símbolo. Porque, irmãos, a igreja cresceu sob a sombra da cruz. Nós somos o povo da cruz. E se nós conseguirmos desvendar o que Jesus estabeleceu, para que a marca de quem segue Ele seja a cruz, a gente vai começar a entender algumas coisas de forma mais profunda. Porque, irmãos, esse símbolo, para nós, não é somente um adereço, não é somente lembrando de um objeto de tortura, mas para nós, irmãos, cruz é cultura, cruz é quem nós somos, cruz é a nossa identidade. Porque, irmãos, símbolo da igreja não é simplesmente um auditório cheio, não é um teatro, como se aqui fosse um lugar de entretenimento, não é alguém tocando, não são cadeiras no espaço, não são coisas boas que a igreja faz. O símbolo da igreja não é um homem pregando, não é alguém com um livro na mão, poderia até ser um livro, poderia até ser a Bíblia o símbolo da igreja. O símbolo da igreja não é nem o que a gente faz como igreja, não é alguém evangelizando ou entregando alimento nas ruas, por mais que isso seja bom. Mas, irmãos, o símbolo nosso é a cruz. E Jesus faz uma das afirmações que a menor criança nesse lugar, a Lana, consegue entender se você falar para ela. E o mais experiente nós também consegue entender: se alguém quiser me seguir, toma a cruz e vem. O que isso significa, irmãos? Porque se eu olho para a história da igreja, para o meu passado, para o nosso passado que nos permitiu estar aqui, não se separa a igreja da cruz. Não tem como separar. A descrição de um cristão, por mais que nós muitas vezes erramos e caímos nesse engano, por mais que hoje o cristianismo é você abraçar pautas, mas, irmãos, a imagem de um cristão é um homem carregando uma cruz. É alguém que carrega, e eu não sei por que a gente caiu muitas vezes no engano de achar que o evangelho, ele não deve ser pregado para o evangélico. Não, irmãos, o evangelho não é só o começo da minha vida cristã, mas é ela inteira. Porque muitas vezes eu tenho que olhar para a minha vida, olhar para o evangelho e entender que nós temos facilidade de olhar para aquilo que é complicado. Sim ou não, irmãos? Nós gostamos. Tem discussão de internet, a gente coça o dedo para entrar.
Ah, mas quem vai para o céu é esse ou fulano? Qual é a visão escatológica mais correta? Qual é o melhor tipo de pregação? Tudo isso, irmãos, tem o seu lugar. Está lá em segundo plano, terceiro, quarto plano. Mas, irmãos, a descrição nossa sempre vai ser caminhar com uma cruz. E se Jesus quisesse nos ensinar algo que não podemos esquecer, com certeza seria isso. Diga comigo, se alguém quiser. Meus irmãos, é uma frase assustadora, porque coloca condições. E a gente não gosta de condições, não é, Braga? A gente não gosta. A gente costuma acreditar que não, mas Deus, Ele não coloca. Claro, irmãos, Deus, Ele te chama. E Ele nos chama do modo que a gente está, amém? Ele recebe todos nós. Mas, irmãos, há uma condição. E a primeira coisa que você precisa entender é que cruz é uma escolha voluntária. Que eu escolho a cruz de Cristo. Porque, irmãos, igreja nenhuma vai obrigar você a carregar uma cruz. Ela é uma escolha sua. E essa noite eu falo, não para todos, mas para aqueles que dizem sim para uma cruz que Jesus convida. Jesus em nenhum momento impõe, Ele não obriga, na verdade Ele nem convida. Ele fala assim, eu estou indo, se você quer, pega a tua, porque tem uma para ti, e caminha ao meu lado. E a gente começa a entender, irmãos, que evangelho não é um parque de diversões. Evangelho não é um clube social. Porque o dia, irmãos, que nós preferimos uma igreja cheia de gente do que uma igreja cheia de santos, a gente errou na nossa missão. Porque a nossa intenção, irmãos, é que a gente creia nisso. Para aqueles homens, Jesus fala isso numa roda para os seus discípulos. Para pessoas que estavam perto dele. Eu não sei como a gente recebe hoje, mas eu posso imaginar como eles receberam naquele tempo. Irmãos, cruz é um símbolo romano, um símbolo de morte. É como se para um prisioneiro que vai receber uma injeção letal, Jesus falasse, olha, pega a sua seringa e me segue. É como se para um condenado que vai morrer na cadeira elétrica, alguém já viu isso nos filmes? Ele fala assim, olha, toma a tua cadeira e caminha ao meu lado. Cruz, irmãos, é um instrumento literalmente usado para causar vergonha, morte e dor. É um instrumento cruel. Então a imagem que aqueles homens tinham era talvez a seguinte, eles já tinham visto muitas vezes, porque era uma forma de execução muito popular em Roma. Algumas séries que falam, talvez mostrem bem isso. Mas a crucificação era uma forma que eles já tinham ouvido, que era provavelmente a morte mais sofrida, humilhada, desprezível e horrorosa que poderia se ter. Mas para eles significou isso. E eu creio que o silêncio deles é porque era escandalizador. Mas eu pergunto para nós, irmãos, hoje, no interior do Maranhão, numa igreja de uma cidade pequena, o que quer dizer para nós? Será que Jesus quer que eu vá para o Monte Caveira e eu morra lá em cima? Não necessariamente, mas o princípio permanece. Porque, irmãos, o que Jesus quer que os seguidores dele entendam é que temos uma cruz e não podemos abrir mão dela. Ela é nossa identidade. Jesus quer que você entenda que antes de seguir Ele, sempre tem uma cruz, sempre tem renúncia. Você deve se destruir. E eu sei que eu vou ser um pouco duro essa noite, mas irmãos, o evangelho que não é integral para a nossa vida, ele não funciona. Precisamos entender, irmãos, que Jesus está querendo dizer, me segue, mas não do teu modo. Se não há marcas na vida de quem segue, meus irmãos, é um seguir questionável. Que antes de eu seguir Jesus, eu vou ser imediatamente apresentado a um instrumento que vai me matar. Que vai matar meu ego, as minhas vontades. E meus irmãos, discipulado é entrega a Cristo. Não há nada, como Bonhoeffer certa vez escreveu, não há nada maior que possa ser escrito sobre discipulado do que venha e tome a sua cruz. É seguir Ele, é ter vontades entregues, porque irmãos, Jesus quer
que você seja transformado. E esse carregar é público, porque do mesmo modo, quando um prisioneiro, ele sofria a condenação de cruz, era público. Ele pegava o seu madeiro e saía em praça pública levando, como Jesus fez. Ele era amarrado muitas vezes àquela trave, e ele saía arrastando. Porque, irmãos, é impossível carregar uma cruz escondida, e hoje não muda. Nós precisamos entender que hoje os meus pecados, a minha vaidade, a minha dor, os meus medos, o meu querer, as minhas vontades, elas são impossíveis de serem tratadas a não ser na cruz. Sabe, eu já errei muito nisso. Por muitas vezes eu fui como um cristão, sem sequer ninguém desconfiar que eu era. Porque não haviam marcas visíveis de cruz. Porque não havia identidade de cruz onde eu via. Talvez por pensar, não, mas eu não quero desagradar homens. Mas eu não quero que a minha reputação seja colocada em jogo. Mas porque eu quero ser popular. E meus irmãos, irmãos, há ministérios sendo sacrificados em altares de relevância. Há vidas plenas sendo sacrificadas, porque o que vão pensar de mim? Mas meus irmãos, e eu fiquei surpreso um dia, quando eu me deparei, quando eu me encontrei com o Senhor de fato, quando eu tive um choque com Ele, e eu comecei a entender que eu não era um bom cristão como eu achava. E amadurecendo, eu começo a ver a vergonha que eu era, porque eu evitava uma cruz. E meus irmãos, o mesmo Jesus, se Ele convida você a tomar uma cruz, significa que essa cruz também pode ser evitada. Uau! Se há um Jesus que me convida, se há um convite, esse convite pode ser sim ou não. Então, se Ele me convida para tomar uma cruz, significa que ela pode ser evitada. É por isso que nós, como igreja, precisamos muitas vezes pregar o Evangelho para nós mesmos. Porque muitas vezes vemos o Evangelho, a proclamação, uma mensagem de salvação, somente como algo que é dito para quem não conhece Deus ainda. Somente para aqueles que estão do lado de fora. E meus irmãos, a pregação que mais funciona é a que dói primeiro no pregador. A pregação que mais funciona é a que eu prego para mim primeiro. E muitas vezes temos que avaliar a nossa vida. E eu pegar textos como esse e falar o que minha vida tem dito. Muitas vezes eu estou em casa, eu coloco a mão na minha cabeça e começo a orar, começo a expulsar o que tem aí. Porque, irmãos, vida cristã é vida de cruz, e eu tenho que fazer sempre, analisar, palpar o meu corpo e perguntar, cadê a marca? Cadê a marca? Cadê a marca de cruz? Eu tenho que de vez em quando olhar os meus ombros e falar, cadê as marcas de quem está carregando uma cruz? Será que ela para nós é um slogan? É uma foto? É somente um papel de parede? Porque, irmãos, quando eu resisto à cruz, eu não resisto ao diabo. Quando eu resisto à cruz, eu não resisto ao diabo. E muitos de nós encontramos presos em determinadas áreas da nossa vida, não porque simplesmente o diabo amarrou ou escravizou, mas porque a gente resiste. Uma frase que eu carrego comigo, que a resposta que você procura está na cruz que você rejeita. Mas, irmãos, e é um episódio na Bíblia que ele chama minha atenção. Projetei para mim, queridos, Marcos capítulo 15, verso 21. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Há muitas vezes, irmãos, falam assim, olha, mas Simão Cireneu, ele ajudou Jesus. Não, irmãos, um homem foi obrigado, e meus irmãos, a cruz eu não carrego por obrigação. É detestável essa ideia de obrigação por carregar, porque o caminho de seguir Jesus, ele é sempre voluntário. E está aí um dos piores enganos que pode acontecer na vida de um homem. Achar que carrega uma cruz e descobrir com o tempo que, na verdade, ele não carrega. Porque, irmãos, primeiro, problemas não são cruzes. Problema não é cruz para nós. Ah, pastor, mas você não sabe, tem uma cruz grande lá em casa. Meus irmãos, talvez o teu casamento seja uma cruz porque você ainda não morreu como deveria ter morrido.
Talvez se relacionar com aquela pessoa seja tão difícil porque você ainda não morreu como deveria. Porque para nós problemas são cruzes, mas irmãos, problemas não são cruzes. Porque muitas vezes somos nós que ainda não estamos tão crucificados como achávamos. É a nossa carne que está viva demais. Problemas nos enfurecem muitas vezes. Situações roubam a nossa paz, porque muitas vezes ainda tem carne viva aí. E de vez em quando é minha oração: Senhor, estou vivo demais ainda. Senhor, eu achava que eu já tinha morrido. Eu achava que eu já estava morto. Mas essa carne aqui, ela ainda grita. Grita por atenção, grita por reconhecimento, grita por razão, grita para estar certo na discussão, grita porque alguém não faz a minha vontade, grita porque alguém não reconhece o que eu faço, irmãos. Sabe, no fundo, ser feliz é simples. Sabe o que é o difícil? É ser simples, é obedecer Jesus. Porque a gente pensa que o problema, irmãos, é cruz, e não são. E quando eu digo não, e eu começo a colocar para outros a solução do meu problema, eu desço, eu nego a cruz, e eu começo a morrer todo dia. Morrer porque Deus tem. Eu começo a sangrar devagar, porque, queridos, quem se mantém no erro, talvez não olhou para si ainda. E é uma missão nossa esse tempo. Problemas, muitas vezes, revelam o teu coração, o teu caráter, onde está a tua fé. E cruz, irmãos, é simples, é lugar de morrer. Cruz é lugar de morrer, é de você levar suas vontades, a sua esquisitice, a sua mania, os seus trejeitos, o seu mau humor, a sua chatice, o seu pecado, o seu erro. O segundo ponto, irmãos, é que tem muita gente que confunde consequência do pecado com cruz. Aliança Jovem, consequência do pecado jamais é cruz. Porque cruz eu escolho, e a dor do pecado eu não quero, mas ela chega a mim por falta de obediência. Cruz eu escolho, é um sofrimento que eu escolho, mas pecado não. É uma dor que por causa da minha desobediência, da minha falta de fé, de temor, vai me matando aos poucos. Você não tem ideia de quantas pessoas nos procuram em discipulado, em gabinete, e essa é a vida de todo pastor, que você ouve aquela pessoa e entende, é falta de cruz. Ah, pastor, mas fizeram isso comigo. Ah, pastor, mas lá em casa está difícil. E é interessante que eu acho que é só com a gente que acontece, que sempre o problema é o outro, é o governo, é a minha esposa, é a minha família, é o meu pai que não me entende, é o meu trabalho que não me entende, é o meu patrão que não me entende. Mas quantos de nós temos à disposição? Será que tudo isso está revelando que eu ainda não morri? Que ainda está muito viva a carne? Que eu ainda não cedi o suficiente? Porque, queridos, a capacidade nós temos que ter de discernir qual tipo da dor que temos passado. E eu simplesmente queria que nosso problema mudasse como geração. Eu lembro de hoje estava lembrando de um rapaz que eu atendi há muito tempo no gabinete, mais novo do que 90% de nós aqui. E ele falava assim: pastor, eu estou com um problema. E a gente já está aqui guardando a resposta, só preparando. Pastor, eu estou com um problema. O que você fez? Era um adolescente ainda. O que tu fez? Pisou na jaca, viu que não devia, a gente já tem o arsenal pronto. Ele fala assim: pastor, é porque eu estou lendo a Bíblia, esse é o meu problema. Eu estou lendo a Bíblia e está doendo. Eu estou lendo a Bíblia e ela está me queimando. Eu estou lendo a Bíblia e eu estou desesperado, porque tudo que está ali, que Deus manda, eu não quero fazer. E no fundo é nós aqui, alguém está entendendo. Porque, meus irmãos, essa palavra, ela é fogo. Essa palavra, ela é sangue. Essa palavra, ela é fogo que consome. Essa palavra é espada de dois gumes. Essa palavra é o martelo que esmiuça a rocha. E é por isso que precisamos pedir para Deus que nos dê uma leitura dolorosa da Bíblia, que revela quem eu sou. Sabe como certo homem de Deus certa vez disse: quando eu leio a Bíblia,
eu sou mais lido do que leio. Eu sou mais revelado do que busco revelação. Porque ela é como um espelho que mostra as nossas dificuldades, os nossos vícios. Mas se eu quero agradar a Deus, irmãos, não tem outro caminho. Deixa eu perguntar algo para vocês. Quantos aqui, diante de uma situação, foram tão constrangidos que falou assim, eu acho que eu não sou nem crente? Quantos aqui? Meus irmãos, eu já vi pessoas falar assim, que nem o pastor André Valadão. Vocês não são crente não. Desperto de situações de pessoas que eu vi. Certa vez eu estava num culto aqui e eu vi um missionário, pastor Silvio, lá do Nepal. Esse homem, eu acho que um dos dias que eu mais chorei na minha vida, eu não me lembro. Eu estava agarrado numa parede chorando e pensando, Senhor, eu não sou crente não. Esse homem vai lá para uma nação que eu não sei onde é, uma língua que eu não sei onde é. E ele bota o orfanato, e ele resgata um monte de meninas da prostituição, e ele está aqui contando a história como Deus abriu a porta para ele adotar uma dessas meninas. E ele chorava e declarava o tanto que ele amava Jesus. Ele falava, eu não sou crente. Ou um certo livro que eu li, que contava a história de um missionário. Acho que esse livro nem edita mais, ele é bem antigo. Mas ele fala do segredo espiritual de Hudson Taylor, um dos homens que mais me influencia. O pai das missões modernas, o primeiro missionário moderno a chegar na China. Mais de 300 mil pessoas foram salvas pelo ministério desse homem. E eu olho e falo, Senhor, eu não sou crente não. Eu estou lendo um livro agora, ele é bem conhecido, o livro chama-se Humildade, a Beleza da Santidade. E cada página que eu leio eu falo, Senhor, me converte porque eu descobri que eu sou orgulhoso. Eu descobri que eu não era tão crente quanto eu achava. Eu não sou tão humilde quanto eu achava, porque, irmãos, essas coisas devem ser o que nos desafia, o nosso alimento, porque, queridos, o tempo é curto e as estações vão nos desafiar. Não importa o resultado de política, mas as próximas estações, independente de quem esteja naquela cadeira, vão desafiar a nossa fé. E se eu não tiver uma fé madura e alicerçada, e tiver morrido com Jesus, eu não vou conseguir sobreviver. Eu quero, irmãos, que você entre em crise nessa noite. Não uma crise que te traz desespero, mas que você desafie os seus sentimentos, desafie as suas vontades. Nós precisamos mudar. O que precisa ser conformado, e a cruz ela tem em si uma característica, ela não desiste. A operação da cruz na sua vida ela só vai quietar quando você morrer. A cruz só para de fazer efeito quando alguém morre. E é você que tem que morrer, irmãos. Somos nós que temos que morrer. Evangelho não é uma brincadeira de final de semana. Não é um grupo de convívio. Não é um lugar simplesmente legal. Tudo isso é verdade, irmãos. Igreja é legal. Igreja é bacana. Mas, irmãos, Jesus morreu numa cruz terrível para que portas de salvação e de vida plena sejam abertas. E Ele quer que nós entremos nessa vida. Eu nunca fui na Disney, nem no Beto Carreira eu não fui também. Mas eu quero que a gente entenda que igreja não é isso. Não é comunidade de vem que ainda tem espaço para você. Esse é um convite válido, mas, irmãos, é lugar de gente morta. Morta para si. Morta para Jesus, porque esse convite de Jesus, ele me assusta, porque ele coloca uma condição, se, e somente se, você pode vir, se negar. Ele não negocia, eu não dialogo com a cruz, irmãos, eu não afago uma cruz, eu vou nela e morro. Na entrada do reino, o pastor Ricardo escreve certa vez, que na entrada do reino de Deus tem uma placa luminosa, gigante, de 100 metros de altura, escrito assim, renuncie a si mesmo. Essa, irmãos, é o nosso lema. E para o teu bem, vai doer, mas Deus é Pai, e Ele trata. Para o nosso bem, irmãos, quanto antes eu abro mão, porque foi a cruz como essa, foi homens que abraçaram uma cruz, que trouxeram o Evangelho para nós hoje. Pastor Nato gravou um vídeo, falou no vídeo essa semana, que o Evangelho só chegou na vida dele, porque missionários batistas vieram para essa cidade, vieram para esse estado um dia.
E meus irmãos, nós só estamos aqui porque homens não abriram mão da cruz. E entenda que pessoas vão ser alcançadas à medida que você também não abre mão de uma cruz. Ela não é opção para nós, irmãos. Essa mensagem de cruz que transformou a história. Mensagens motivacionais são boas, mas no outro dia de manhã, elas já derreteram como manteiga no asfalto. Mensagens motivacionais, elas nos arrepiam. Elas nos desafiam até certo ponto. Elas nos inspiram a ser coisas boas, mas irmãos, elas não têm poder de sustentar a vida. É cruz. É a cruz que transformou um perseguidor num pregador. É a cruz que transforma homens maus em piedosos. É a cruz que mudou as trevas dentro de você. E é a cruz que tem capacidade de transformar o homem mais imoral nessa cidade em um santo. Meus irmãos, é cruz. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: quando eu olho para a cruz, só há duas possibilidades. Ou eu fujo, ou eu aceito. E meus irmãos, só há duas possibilidades: fugir ou morrer. Você pode estar achando, pastor, mas é uma mensagem dura. Mas ela é para nós. Ela é para nós. Porque eu percebo que não sou só eu que tenho confrontado com pessoas que estão vivas demais. Talvez boa parte das bobagens que nos dividem como igreja é porque a gente não morreu ainda. Não morreu para si mesmo ainda, para a sua vontade. Grande parte das besteiras que nos separam dentro das famílias é porque a gente não cedeu ainda. E meus irmãos, a cruz não muda, amém? Ela não mudou. Talvez nós que suavizamos demais. Talvez nós que polimos essa cruz demais, passamos muito verniz nela, mas irmãos, quem mudou fomos nós, que muitas vezes afrouxamos os atributos de Deus. Sabe, eu preguei da última vez sobre a igreja do alecrim dourado, a igreja frágil, e parece que introduziram outro atributo a Deus nesses tempos, fora os que Ele já tem na Bíblia. Agora temos um Deus dele, um Deus delicado, o Deus da gentileza, o Deus que não pode tocar nas minhas vontades. Mas irmãos, se eu questiono, o único que é totalmente verdadeiro, o errado sou eu. Essa cruz, irmãos, ela não é flexível, ela é de madeira, ela não é de borracha, que eu conduzo ela para onde eu quero, eu aparo as arestas dela quando toca onde dói, que eu coloco rodinhas nela quando ela está muito pesada, quando eu chamo a galera para levar ela comigo, quando eu não estou dando conta, quando eu uso os meus status ou os meus títulos para que ela se torne mais fácil, onde eu jogo um açúcarzinho por cima dela para que ela fique mais doce. Irmãos, é voluntário e é individual, porque essa cruz, irmãos, ela não é delicada. Essa mensagem é verdadeira porque sai da boca de Cristo. E essa cruz, ela na verdade é implacável. Eu não barganho com um instrumento que foi feito para me matar. Eu não barganho, eu não negocio. Ela tem uma missão: acabar com o velho homem. E eu não estou falando aqui, irmão, só de salvação. Porque quanto mais o tempo passa, eu já passei dos 30, mais eu vou ficando inconformado de ver que tem coisas que eu poderia estar vivendo e ainda não vivo. Meus irmãos, se a Bíblia diz que pode, eu quero. Não é só para salvação, mas para viver o que Jesus tem. Se diz que dos olhos dele tem fogo, irmãos, eu quero ver. Se diz que ele cura, eu quero ser curado. Se diz que da nossa boca vai sair vida, da minha tem que sair. Se ele diz que eu vou tocar nos enfermos e eu vou liberar cura e liberar cativeiros, eu quero viver. Se ele diz que ele vai me levar pelo mundo para pregar o evangelho, irmãos, eu quero ir. Mas sabe, o que vai me habilitar é a cruz. Ela é um instrumento que mata. Irmãos, essa cruz, ela não te respeita, ela quer te matar. Ela não é um crucifixo, ela não é uma joia, ela não é um adesivo no seu carro, ela não é o wallpaper do seu celular, irmãos, ela quer te matar. E eu não barganho, eu não troco isso para todas as áreas da sua vida.
Tem um texto que eu gosto muito de Jeremias capítulo 8, versículo 11, fala assim: eles tratam a ferida do meu povo superficialmente. Paz, paz, eles clamam, quando não há nenhuma paz. Irmãos, só pode declarar paz quem está com a vida descansada na cruz de Cristo. Só pode declarar que está em paz quem morreu. Só descansa em paz quem morreu para si, para a sua vontade. Você pode pensar: pastor, mas eu não gosto dessa mensagem. Mas deveria amá-la, porque o fundamento da nossa salvação é a cruz de Cristo, porque é essa cruz que nos torna verdadeiramente santificados, é essa cruz que lida com o nosso pecado, com o nosso mal, com o nosso caráter. E até quando eu rejeitar me agarrar nessa cruz, pela minha vontade, pelo meu padrão de vida, pelo meu orgulho, meus irmãos, eu não vou viver o que Jesus tem. Por isso se agarra a ela, se agarra à cruz. Quantos estão comigo? Diga amém. Se agarra à cruz. Talvez para muitos, a última barreira, o último canal que me separa de viver é a reputação. Mas o que os outros vão pensar? Mas sabe, o que vão dizer de mim? Mas se eu abrir mão está tão difícil. Queridos, é só uma vida e ela passa. Como um dos grandes homens que me inspiram, Jim Elliot, um Marte moderno que foi martirizado no Equador. Ele fala assim: olha, não é tolo o homem que abre mão daquilo que não pode segurar em troca daquilo que ele não pode perder. Não é tolo o homem que abre mão daquilo que vai passar, daquilo que a ferrugem corrói e a traça come, por causa daquilo que ele não pode perder. Porque, queridos, quando eu lembro de um condenado de cruz no Império Romano, talvez eu comece a fazer um sentido prático para mim. Porque aquele condenado, Cleiton, ele não tinha para onde voltar. Aquele condenado, ele estava sentenciado, ele não voltava. Ele sabia que a crucificação romana era uma despedida definitiva. Ali ele dizia tchau para os seus pais, ele dizia tchau para a sua velha vida, ele dizia tchau para as suas escolhas, porque, irmãos, a cruz é rude. A cruz, irmãos, ela não tem acordo com ela. Jesus, ele não aceita meio morto, ele não aceita o Walking Dead ali, meio vivo, meio morto. Irmãos, a cruz, ela quer te matar. Jesus, ele tem um sonho, que você fique morto na mão dele, para que aí sim, você possa declarar: Jesus, é tudo teu, meus sonhos são teus, a minha vontade é tua. Porque, irmãos, esta deveria ser a canção da igreja, não apenas de alguns, não apenas da galera do crente de alto calibre, do crente de pedigree. Não, irmãos, deveria ser uma canção que toda a igreja canta: Senhor, é tudo teu, digno é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, tudo é teu, essa vida é tua. Meus irmãos, foi nessa cruz que nós somos salvos. Imagina quantos e quantos homens já nasceram na história. As estimativas, por alto de alguns cientistas, é que entre 300 e 400 bilhões de pessoas já nasceram desde que o homem anda na terra. É muita gente. Deixa eu perguntar: quantos aqui já pecaram 10 vezes, pelo menos? Quem não levantou a mão, mais um para a conta. Quantos aqui pecaram mais de 100 vezes? De ontem para hoje? É possível. Irmãos, aí você multiplica milhares e milhares de pecados, vezes bilhões e bilhões de homens. Isso foi o que Cristo absorveu naquela cruz. Quando João Batista declarou para um homem ainda jovem, de cerca de 30 anos, e falou: ei, eis é o Cordeiro de Deus. É aquele ali que tira o pecado do mundo, irmãos. É como se os pecados do passado, do presente e até do futuro fossem pagos em Cristo naquela hora. Então, pagos nele. A boa notícia é que não importa o que você fez, não importa os milhares de pecados na tua história, não importa os pecados que os homens já fizeram com você, cada
mentira, cada roubo, cada abuso, cada aborto, cada briga, cada intriga, cada confusão, cada inveja, cada mesquinharia, cada esquisitice que você cometeu ou que os homens fizeram a você, foram pagas naquela cruz. E meus irmãos, esse é o fundamento da salvação. Sabe, você lembra daquele pecado que mais te fez sofrer até hoje? Lembra daquele lá? Aquele que te deixou sem dormir, aquele que te trouxe vergonha, aquele que você chorou. Até aquele, irmãos, foi absolvido na cruz de Cristo. Até aquele estava sobre Cristo naquela hora, porque Ele é o Cordeiro de Deus. E não foram só pecados, como se fosse pouco. Um autor cristão chamado Gene Edwards, ele escreve assim que é como se naquela hora, em uma das mãos de Cristo, todos os pecados de Adão até você tivessem sido pagos em Jesus. Mas que na outra mão de Cristo, naquela hora da crucificação, toda a lei, toda a cerimônia, todo sacrifício para chegar até Deus, toda peregrinação, todo ato de purificação, toda coisa que eu preciso para chegar até Deus, também foi crucificada, também foi morta com Ele, irmãos. Todos os rituais, todos os sacrifícios, todas as obediências às cerimônias foram cravadas na cruz. Por isso que não há ninguém como Jesus, não há cruz como a cruz de Cristo, não há sacrifício como o que Jesus fez. É por isso que para nós como igreja, e talvez para tempos como esse, onde a nossa voz ela é tão alta para brigar, ela é tão alta para dizer quem é ou não é anátema, quem está ou não está na mesa do Senhor, para nossa vergonha, a nossa voz tem falado mais alto do que a profundidade da nossa vida. Para nossa vergonha, a nossa briga como igreja tem falado mais alto do que a profundidade da nossa vida, porque eu lhe garanto, uma vida íntegra cala a boca do mais cínico dos homens. Uma vida íntegra cala o maior dos blasfemadores contra a igreja. Nenhuma cruz, irmãos, é igual a de Cristo, amém? Vamos declarar isso, nenhuma cruz é como a de Cristo. Mas tem outra verdade, aqui eu começo a finalizar. Nenhuma cruz, irmãos, é como a sua cruz. Nenhuma cruz é igual à sua, porque tem uma para você. Só você pode pegar a sua cruz. Só você pode carregar a sua cruz. Certo autor fala que ele entende que no céu tem um depósito gigantesco de cruzes, cada uma com um nome escrito nela. E esse nome, irmãos, é o meu e o seu. Ninguém pode pegar a sua cruz a não ser você mesmo, porque existe uma cruz que é só sua, que ela é voluntária e que Jesus coloca na tua mão e fala assim: ei, você quer? E não só você quer ser salvo. Eu não estou falando de salvação nessa noite, irmãos. Eu estou falando de viver o que Jesus tem. Só vai falar essa linguagem quem ousa dizer sim. Só vai viver tudo quem ousa subir com Jesus para um lugar de morte. E essa cruz, como Lucas escreve, ela é diária. Ela não é um ato: pastor, mas eu já tomei minha cruz há 3 anos atrás aqui num culto com o pastor Nonato. Pastor, mas eu já assumi minha cruz no acampamento, no Retiro da Vitória, foi tremendo. Irmãos, não, é hoje, é para hoje. Quer que eu seja específico? É você pegar todas as suas falhas, os seus traumas, as suas limitações, as suas desculpas, na maioria delas esfarrapadas, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, o que as pessoas falam de você, o seu orgulho, aquilo que te impede de perdoar e de pedir perdão, aquilo que impede de você descer e se humilhar, as decepções e todo estilo de vida que não combina com Cristo, e você pegar tudo isso e você entregar para Jesus, caminhar com Ele, como o nosso pastor fala,
Eu não quero ser feliz não, irmãos. Não quero ter razão não, eu quero é ser feliz. Eu não quero ter razão não, eu quero é viver o que Deus tem. Pega tudo isso, irmão. Se você tiver coragem, coloca sobre a tua cruz. Porque essa cruz, ela é tua. Ela é tua. Sabe, vida de cruz é diferente. Quem não vive a cruz, irmãos, vive uma vida medíocre. Quem não entregou por medo, pastor, mas vai me custar. E sabe qual é a verdade? Vai mesmo. Talvez mais do que você imagina. Vai custar, vai doer, vai incomodar muitas vezes. Porque, irmãos, quando prega na carne, a gente grita, dói. Mas, irmãos, é o começo da maior aventura da tua vida. É o começo do sim. Nós podemos aqui passar várias horas falando de histórias, porque na verdade, Kelly Brown, crente tem história para contar. Crente tem testemunho de vida. Crente tem coisa que só acontece com crente e é verdade. De lugares que Deus te leva, de pessoas que Deus te aproxima, do que Ele faz na tua vida. E meus irmãos, se Deus, Ele está te usando do jeito que Ele está usando você assim, imagine quando você abraçar a cruz. Se Deus, Ele pode te usar do modo que Ele está usando, com tanta coisa ainda para ser consertada, meus irmãos, essa aqui não seria igreja, não, seria uma bomba. Esse culto aqui ia estourar o teto. Se todos nós entender, não precisaria do ministro X ou da palavra Y, não precisaria da oportunidade, porque você sentado se alegraria tanto quanto quem está aqui em cima. Irmãos, briga, inveja, oportunidade, é preocupação de quem não está na cruz. O que não chegou, o está demorando, o ninguém me vê, ninguém me olha, cadê minha oportunidade, irmãos? É para quem não está na cruz ainda. Se está gritando, você ainda não morreu, mas morra. Eu preciso pegar minha cruz agora e encontrar esse mais que tem em Jesus. Como fala uma canção, revela-me o que há nos teus olhos. Irmãos, tem muita coisa nos olhos de Cristo, tem muita coisa nele, mas sabe, é como se houvesse ali um passaporte, uma porta, que ela não aceita qualquer formato. Você só entra, irmãos, por algumas portas em Deus, quando a sua vida assume a forma de cruz, quando a sua vida, ela assume a forma crucificada. E voltando para o nosso início, a nossa logomarca, igreja, é a cruz. Ela é a nossa logo. Como eu gosto muito da minha Bíblia, porque ela não tem nada na capa, só tem uma pequena cruz. E ela faz me lembrar que cruz não é um símbolo que eu carrego debaixo do braço, é algo que eu preciso viver. Igreja, ela é a nossa logo, porque nela está estampado a alma de quem escreveu, de quem desenhou aquela logo. Para nós, a cruz não é um lugar que eu vou no encontro da vitória, não é um objeto, não é um adereço que eu carrego no pescoço. Eu não tenho problema nenhum com isso, nós somos livres, não é uma tatuagem que eu faço. Mas igreja, é o padrão, é o código, é a conduta. Cruz para nós é a salvação. E a nossa cruz, sabe qual é o meu maior desafio hoje? Não é somente no ministério. A minha cruz não é o pastoreio, a minha cruz não é eu ter que estar bem para os outros, a minha cruz não é eu ter o que falar para os outros, não é eu estudar, não é eu ser um bom marido, não é eu ser um bom filho. Tudo isso, irmãos, é desafio. Mas a minha cruz hoje é ser aqui, é o ser o que eu sou aqui na minha intimidade. Essa é a cruz. Ser coerente com Deus, ter vida com Deus, caminhar com Ele e falar: Senhor, teve um dia há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, vai fazer, que eu disse: Senhor, agora tudo é Teu. Se Tu tira essa dor que eu tenho, é Teu. Se Tu tira essa falta de propósito que eu tenho, o resto é Teu. Se Você tem poder para me fazer passar por isso, o resto é Teu. E eu preciso lembrar todos os dias
Aceitar Jesus, irmãos, é entregar a vida para Ele, amém? Por que eu quero reter aquilo que eu já entreguei? É por isso que Jesus manda: ei, quer? Vem. Quer? Me segue. É como se Ele falasse: ei, eu não vou barganhar, eu não vou implorar, talvez nenhum pedido seja. Quem quiser, me segue, porque eu estou caminhando, e esse é o lugar que você vai encontrar o propósito da sua vida. Sabe onde é? Sabe qual é o lugar da promessa na tua vida? Deixa eu revelar aqui. Sabe qual é o lugar da promessa? É na cruz. Se você vive uma vida crucificada, irmãos, eu lhe desafio, você vai chegar exatamente aonde Jesus quer. Você vai para a nação que Ele vai te mandar, você vai para o lugar que Ele vai te mandar, você vai para a cidade que Ele vai te mandar, você vai escolher as coisas certas que Ele tem. Mas como, pastor? Como é que eu posso viver isso? A gente se pergunta, né? Porque a gente está falando do problema. Mas primeiro, algo que eu aprendi em todos esses anos: eu não consigo só. Eu não consigo sozinho. O Espírito Santo, Ele é o poder para que isso seja possível. Mas não só Ele, há outro poder, e Ele está aqui na minha frente, que é a igreja de Jesus. Eu não consigo só, sabe por quê? Porque tem áreas na vida do Cleiton que eu preciso dele. Tem áreas na vida do Cleiton que eu ainda não estou crucificado, e ele vence, e ele me ajuda, e vice-versa. Porque eu preciso de você. Você não é igreja, irmãos. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Igreja é algo que eu declaro somente no plural. E é esse o poder que me permite viver isso. Comunhão. O que me indigna muitas vezes é: nós temos tantos testemunhos de pessoas que abrem mão de tanta coisa para ser bem-sucedido no trabalho, que abrem mão de tanta coisa para serem os melhores. Estava vendo uma entrevista de alguns atletas, de Mike Tyson. Ele falava que todos os dias, se ele descobria que tinha um adversário dele que acordava às 6, ele acordava às 5. Se ele descobria que ele acordava às 5, ele acordava às 4. Se ele descobria que acordava às 4, ele acordava às 3. Ele chega ao ponto de falar: se eu soubesse que tinha alguém melhor do que eu nem dormia, porque eu coloquei no meu coração que eu sempre seria o melhor. E de fato, foi o maior da história, ou talvez um dos maiores. Há tantos atletas que vivem isso, abrem mão de vidas, abrem mão do que tem, abrem mão de tudo, por algo que vai passar. Mas irmãos, nós temos uma chave de vida eterna. E eu quero que você comece a se agarrar nisso. Você pode ficar de pé no seu lugar.